Oi, pessoal. Vamos então para mais uma resenha aqui do canal. Minha voz estiver um pouco fanha porque eu tô gripado, então relevem aí essa observação. Para falar do último livro que eu li, terminei a leitura recentemente, que é um grande livro, um grande clássico da nossa literatura nacional, que inclusive, cerca de 6 meses atrás aí, na metade de 2025, saiu em vários noticiários a notícia de que uma vereadora de Santa Catarina queria proibir a utilização desse livro nas escolas de Santa Catarina, porque, segundo ela, o livro estimula, né, e propõe a marginalização infantil, e que isso poderia ser uma grande ameaça para as crianças que precisassem estudar, né, na escola, porque estava dentro do conteúdo estudar essa obra. O que rolou um grande burburinho, né, um grande barulho nas redes sociais e nos meios de comunicação, porque isso é nada mais nada menos que uma visão muito reducionista, muito simples e uma obra que é muito maior do que isso e que não se propõe a marginalizar as crianças. Muito pelo contrário, ele faz com que a gente pense sobre esse processo de maneira muito crítica. E essa obra é nada mais nada menos do que Capitães da Areia. Eu sei que muita gente fala Capitães de Areia, mas o livro é Capitães da Areia, do famosíssimo Jorge Amado. Esse livro aqui é um grande clássico da literatura, livro conhecidíssimo dentro da nossa literatura nacional. Essa edição em específico é da Companhia das Letras, e especificamente é uma edição de bolso, né? Então ele é um livro menorzinho, tem uma edição dele maior, essa aqui é menorzinho. Ele não é um livro muito grande, considerando que é uma edição de bolso e tem ali suas 270 páginas. É uma leitura muito fluida, muito gostosa de se ler, já adiantando um pouco do que eu percebi, né? E então, vamos falar sobre o que eu achei dessa leitura aqui, mas já adianto que eu gostei muito e entendi o porquê que ele tem esse hype tão grande aí, porque que as pessoas, de um modo geral, falam tão bem dessa leitura. Então, sobre o que vai falar a história desse livro. O livro vai contar a história, como o próprio título já diz, dos Capitães de Areia. E quem seriam esses Capitães de Areia? Os Capitães de Areia é um nome dado a um grupo de crianças e adolescentes, várias crianças e adolescentes, na verdade, para mais de 100 espalhadas pela cidade, e se passa em Salvador, na Bahia, e especificamente esse grupo de Capitães de Areia, eles vivem, né, moram num trapiche abandonado. E a explicação, né, até do título Capitães de Areia vem daí. O da areia se refere ao local que eles vivem, que é debaixo desse trapiche, que é a beira-mar, então eles estão ali literalmente na areia, sob o trapiche. E capitães porque eles funcionam numa espécie de grupo que tem o seu líder, né? Inclusive o líder do Capitães de Areia é o protagonista chamado Pedro Bala. E existem normas e regras a serem seguidos, não por escritos, mas convenções criadas pelo grupo e principalmente orquestradas pelo líder, né, Pedro Bala, sobre o funcionamento deles. Então, são crianças ali dos seus 8 aos 16 anos, tem até algumas mais novas, algumas um pouco mais velhas, e vivem basicamente de pequenos furtos. São, na sua grande maioria, crianças e adolescentes que não têm família, normalmente os pais morreram, ou que foram colocados para fora de casa, ou enfim, estão dentro de situações de vulnerabilidade muito grande. E eles encontram ali, naquele grupo de capitães de areia, um espaço para sobreviver. Então, eles em grupo, eles fazem pequenos furtos, assaltos, para poderem sobreviver ali no dia a dia, vivendo sobre aquele famoso trapiche. E eles conhecem, eles se aglomeram por lá, claro, mas a polícia não sabe onde eles ficam, né, que é no trapiche. As outras pessoas não sabem, realmente só sabem que estão naquele local, naquele esconderijo, assim podemos chamar deles, eles que vivem lá e alguns contatos que ele tem, por exemplo, com um padre e tem uma amizade com eles e algumas outras pessoas também, mas bem específicas. De resto, só eles sabem que aquele é o lugar deles, né? Então, Capitães de Areia vai contar a história desse grupo e mais de 100 crianças que vivem dentro desse formato aí, nessa dinâmica, dentro desse trapiche e cometendo furtos e assaltos para poder sobreviver. Inclusive, enquanto eu fazia a leitura do livro, eu me lembrei, me remontou a uma outra leitura que eu também tinha feito, que eu achei um pouco parecido a ideia, ou pelo menos alguns temas que são trabalhados, e fala sobre, né, esse processo de marginalização infantil como um problema social.
né, que é o livro chamado Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Burgess. Não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele. E também fala de um grupo de jovens, só que se passa na Inglaterra, que também vivem de cometer crimes, roubos, assaltos e coisas do tipo. Só que, obviamente, num grupo bem mais reduzido do que o quantitativo que se tem nos Capitães de Areia, mas que também tem a mesma estrutura e traz esse tema à tona, como um problema social, como as problemas, na verdade, e as dificuldades encontradas em resolver essa situação, né? Pensando ao nível institucional, de um Estado, de um governo, e como que isso é um problema importante de ser pensado até os dias de hoje. Então, eu também deixo a recomendação dessa leitura, que eu gostei muito na época quando eu li, que vai tratar de uma problemática bem parecida com o livro, né, do Capitães de Areia traz à tona também. Então, fica aí a recomendação também do Laranja Mecânica. Mas então, voltando aqui à história do livro, o livro vai mostrar pra gente um pouco sobre as características dos principais personagens, das principais crianças e adolescentes ali envolvidas nos Capitães de Areia, que eram as crianças mais próximas do chefe, que é o Pedro Bala, e que geralmente estavam envolvidas, né, como um todo, na organização, no planejamento e na execução desses pequenos crimes. Então, eles são chamados todos por apelidos, geralmente associados ou a características físicas ou a características pessoais de funcionamento de cada um. Então, tem um que é chamado sem perna porque tinha um problema na perna, o outro que tem apelido de professor porque gostava muito de ler, e assim por diante. E cada um tem as suas características principais. Por exemplo, o professor ele é ótimo para fazer o planejamento desses crimes. O sem perna, por conta do seu problema, ele era muito eficaz na hora de conseguir entrar na casa das pessoas, meio que para pedir moradia, como se fosse um órfão, e as pessoas davam moradia, né, davam um lar temporário para ele, e aí nesse período ele conseguia fazer uma vistoria muito grande na casa e saber onde tinha os pertences mais valiosos, por exemplo, para passar para o grupo e o grupo invadir, enfim, fazer o assalto como gostaria e assim por diante. Enfim, cada um tinha suas características dentro desse contexto. E todos eles tinham, e têm, na verdade, né, uma característica em comum. Todos estavam dentro de situação de vulnerabilidade. Como eu falei, seja porque não tinha mais os pais, não tinha mais onde morar, tinha sido colocado para fora de casa, enfim, independentemente, todos se encontravam dentro de situação de vulnerabilidade. E era dentro do grupo, fazendo o que eles faziam, que eles encontravam a forma de sobreviver pelas ruas de Salvador. Outra característica em comum também entre essas crianças era a presença de comportamentos adultilizados. Então, quase todos fumavam, bebiam, tinham já relações sexuais muito precoces, então já tinham ali o sexo muito presente, mesmo sendo literalmente crianças, né? Tinham comportamentos muito agressivos de briga, de se envolver em assaltos e coisas do tipo. Então eles tinham muito essa emancipação no sentido de, apesar de serem crianças e adolescentes, já apresentavam muitos comportamentos, né, típicos de adulto ali, beber, fumar, ter relações sexuais muito precoces para a idade e assim por diante. Então, esse era o grande grupo Capitães de Areia. E uma das partes mais interessantes na forma com que Jorge Amado foi escrevendo sobre elas, que eu gostei, que ele faz isso em várias partes do livro, é mostrar que, apesar deles terem esse funcionamento, apesar deles terem essa espécie de adultilização nos seus comportamentos, na forma de ser, eles ainda assim eram crianças e adolescentes. Então, tem uma cena em específico que eu acho que é muito marcante para todo mundo que lê, que é a de um carrossel. Basicamente, para resumir, né, eles vão para um carrossel, isso anos atrás, né, não é o que a gente tem hoje, que era tido como algo muito bonito assim, muito novo, né, para a época em que se passa a história, e que naquele momento ali eles deixam de lado todos esses estereótipos que eles tinham, do jeito que eles eram, e são crianças, sabe? São adolescentes ali por um momento, ficam espetacularizados com carrossel e vão e brincam e curte, o que faz com que Jorge Amado mostre pra gente que, apesar de ter todos aqueles comportamentos, no fundo eles ainda eram crianças e adolescentes. No fundo, eles tinham muitas vulnerabilidades em aberto, eles tinham muitas dores e ainda assim eram crianças e adolescentes. E eu achei isso muito legal. Isso faz a gente pensar muito sobre
que, apesar de estarem fazendo tudo isso, eles ainda têm aquelas feridas em aberto, ainda são crianças e ainda têm ali na sua essência a essência de uma criança, a essência de um adolescente, que é típico da infância, né? E outro ponto muito legal que eu gostei na leitura, que pode incomodar algumas outras pessoas, e que eu acho que o incômodo ele é muito bom, eu também sinto esse incômodo quando eu leio, né, da forma com que foi feita, é que em muitos trechos de violência, de abuso, das diversas ordens, o Jorge Amado ele é muito cru na forma com que ele escreve sobre isso. Então, assim, não tem muito arrodeio. Então, por exemplo, tem cenas de abuso sexual que acontecem e ele descreve exatamente como aconteceu, sem florear, assim, de maneira muito diretiva. O que é um grande incômodo quando a gente lê, mas eu acho isso muito importante, seja nas cenas de abuso que tem, de assalto, de furtos, de briga que acontece, porque a ideia é que a gente fique mexido mesmo. A ideia é que mexa com a gente quando a gente tem contato com algo muito cru, muito seco. Isso tende a movimentar um pouco mais a gente. É diferente de você narrar a mesma situação de maneira mais floreada, tentando dar uma rodeada para trazer a mesma ideia. E trazer isso de maneira muito seca, eu acho que o livro do Jorge Amado ele é escrito dessa forma. É uma escrita muito seca. Então a forma com que eles se comunicam, a forma como eles falam, a forma como eles fazem as coisas é muito seca, é muito dura porque realmente é feito pra chocar a gente, sabe? Fazer com que a gente sinta um pouco daquela realidade que é dura, dos eventos, dos acontecimentos que acontecem, que são coisas muito duras, muitas vezes difíceis de engolir, difíceis de digerir. E eu acho isso um ponto muito positivo na leitura. É uma leitura que, quando a gente lê certos trechos, a gente fica impactado e mexe um pouco com a gente. E eu acho isso muito legal. Então é dessa forma que a história vai se dando, e é importante também mencionar que o Jorge Amado traz muito da cultura afro-brasileira para o livro, né? Então, da influência, por exemplo, das religiões de matrizes africanas, dentro daquele contexto ali de Salvador. Claro que tem outras religiões também mais ortodoxas, mais clássicas, como a gente conhece, mas também muito da religião de matriz africana, né? Das religiões, na verdade. Isso é muito interessante e serve até em alguns momentos para trabalhar essa questão da desigualdade social. Por quê? Porque tem algum momento, por exemplo, que uma orixá, uma divindade específica dessas religiões de matriz africana, como forma de punir os ricos, né, da cidade ali, ela envia uma doença, né, a varíola. E aí, a grande questão encontrada é que os ricos já estavam vacinados contra a varíola. E não pegaram, ou se pegaram, não tiveram nenhum problema. O que é que acabou acontecendo? A doença acabou se espalhando pela cidade, os ricos estavam vacinados, estavam tudo tranquilos, mas os pobres não estavam. Então eles acabaram sendo os maiores prejudicados, porque acabaram contraindo a doença, enfim, tendo uma série de problemas. E isso reflete muito uma crítica a questões de desigualdade social, né? Então, enquanto têm muitos acessos a bens e serviços, outros não têm e acabam sendo, na verdade, sempre os mais prejudicados. E isso é um tema também que o Jorge Amado traz muito. Essa questão da desigualdade social. É um tema que ele traz à tona de maneira muito irônica em muitos momentos, mas que revela também uma crítica muito grande, né? E principalmente associada ao redor desse grupo da Constituição dos Capitães de Areia, e nada mais nada menos também são resultado, né? Também são consequência das desigualdades sociais. Então, enquanto uns têm acesso a muitos bens, a serviços, a rede de apoio, dentre outros, outros não têm nada e sobrevivem, né? Ou tentam viver na miséria da forma com que pode, que era a forma com que esse grupo dos Capitães de Areia sobreviveram. Então, enfim, é basicamente essa a história do livro. Eu não quero entrar em mais detalhes para não dar spoiler, mas basicamente esse é o contexto do livro. E assim, que livro bom, sabe? Primeiro, é uma leitura muito fácil de ser compreendida, não tem um linguajar difícil, complexo, muito rebuscado. É uma linguagem muito simples, então qualquer pessoa que tem um mínimo ali de capacidade de interpretação do texto consegue ler com tranquilidade. É um livro que traz à tona muitas reflexões, muitas críticas sobre desigualdade social, sobre população de vulnerabilidade, né, como o caso dessas crianças e adolescentes, sobre quais são as estratégias ou possíveis estratégias mais eficazes para lidar com esse tipo de problema, com essa marginalização infantil, né, sobre a forma com que a igreja, o Estado, os reformatórios, dentre outras instituições, lidam com esse público, né, porque, por exemplo, nesse contexto, os reformatórios eram conhecidos por
grandes níveis de agressão, né, de submissão dessas crianças quando eram pegas e levadas para reformatórios, né? Então deixava sem comer, sem beber, trabalhos forçados, que no final das contas só pioravam, porque quando eles saíam, sejam porque fugiam, sejam porque terminavam seu tempo ali no reformatório, eles saíam piores do que entravam, com muito ódio, com muita raiva, por tudo que foi vivenciado lá dentro, fora o que eles já vinham, né, antes de terem entrado no reformatório. Então, várias reflexões são levantadas dentro desse contexto. Então, assim, é um livro muito bom, é um livro que faz a gente repensar sobre muita coisa, faz a gente tecer críticas também a muitas coisas, e talvez por isso que esse livro seja criticado por algumas pessoas, né, como foi o caso da vereadora que queria tirar para que os estudantes de Santa Catarina não tivessem acesso a ele, porque fazem com que as pessoas pensem sobre esses temas tão importantes e que são tão atuais, como eu já havia mencionado, por exemplo, da marginalização infantil. Não que ele estimule, muito pelo contrário, mas faz com que a gente repense sobre esse tema. Então, assim, é um livro muito bom, para mim, nota 10 de 10, excelente, traz reflexões muito boas e considero uma obra gigantesca da nossa literatura nacional. Acho que vale sim todo o hype que tem. Todo mundo fala que é um livraço, realmente é um livraço. E eu gostei muito. Então, termino o vídeo aqui falando que recomendo de olhos fechadíssimos o livro. E achei um livro muito, muito, muito bom. Tá recomendadíssimo. E aí é isso. Vamos embora. Vale super a pena. Então, se puder, leiam.